Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 4 de agosto de 2024, em nossa série Encontros com a Paz. Semanalmente, aos domingos, às 17 horas, nesta série fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do médium Chico Xavier, e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 131, que tem como título O Mundo e a Crença. Emmanuel coloca uma passagem que está em Marcos, capítulo 15, versículo 32, que tem como título, que diz o seguinte: O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Então, livro Pão Nosso, capítulo 131, O Mundo e a Crença. E Emmanuel coloca esta passagem que está em Marcos, capítulo 15, versículo 32. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. E ele comenta: Por isso que são muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais. Encontramos os que injuriam o Cristo para confirmá-lo. A mentalidade milagreira sempre mudou A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sem atingir a zona do Espírito Eterno. E, se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mortazes. Emmanuel, então, faz uma análise a respeito daqueles que ainda não estão devidamente habilitados à verdadeira compreensão da crença. E isso nós observamos em todos os segmentos religiosos. Pessoas que frequentam, pessoas que muitas vezes ajudam, pessoas que muitas vezes participam de inúmeras atividades, mas que, na verdade, ainda não conseguiram, de forma essencial, encontrar-se com o ensinamento do Cristo e, na verdade, não conseguiram encontrar-se com o próprio Cristo. E todos nós, temos ainda aquela mentalidade milagreira de que, ao irmos a um segmento religioso, irá, então, operar-se naquele local um milagre em nossa vida, onde tudo irá se modificar da noite para o dia. Infelizmente, sabemos que isso não é verdade. E eu digo infelizmente porque grande parte das pessoas, como diz o próprio Emmanuel, acabam se entristecendo e se decepcionando pelo fato do milagre não acontecer, e muitas vezes acabam se dirigindo para desafios mordazes, ou seja, a pessoa acaba apelando para outros meios, para outras situações não tão agradáveis e corretas, para que possa atingir os seus objetivos, os seus sonhos e os seus desejos. É muito comum observarmos, até mesmo nos dias atuais, que a nossa participação dentro de um segmento religioso, além de nos fazer muito bem, além de nos reaproximar dos ensinamentos de Jesus,
e do próprio Jesus, dá-nos a oportunidade de atingirmos uma condição de entendimento muito maior e muito mais profunda com relação à vida. Não há milagres. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, nenhum milagre ocorrerá na sua vida. Da mesma forma como não houve milagres em toda a trajetória de Jesus, naquilo que ele exemplificou. O que tivemos foi a operação feita por Jesus através do seu magnetismo, através de todo o seu campo fluídico, mas, acima de tudo, pela vontade e determinação daqueles que buscavam o Mestre querido. Os milagres, eles não acontecerão. Os milagres não acontecem. É necessário que verdadeiramente nós nos infiltremos naquele segmento religioso da qual estamos ligados, entendendo que ele é uma escola para nós, para que modifiquemos a nossa mentalidade, para que modifiquemos o nosso padrão vibratório e para que, de uma certa maneira, possamos aprender um pouco mais a respeito de tudo aquilo que faz parte da nossa caminhada. Ele continua. E no caso do mestre, as observações não partem somente do popular. Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes, com os escribas, partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Vejam que interessante. As, as atividades realizadas por Jesus, elas não se limitavam apenas à população de um modo geral, mas atingia, como assevera o próprio Marcos, e Emmanuel nos apresenta isso, que isso também ia de encontro aos sacerdotes, juntamente com os escribas, que realizavam ali, no calar da noite e dos dias, movimentos insultuosos, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Vejam que interessante, todo o intelectualismo, ele é importantíssimo para nós. O conhecimento das coisas, o conhecimento das tarefas, o conhecimento dos ensinamentos religiosos, o conhecimento daquilo que se operou na vida de Jesus durante a sua trajetória na Terra. Enfim, aonde o nosso intelectual pode crescer, pode aumentar, pode se desenvolver ainda mais, isso é importante. Mas não basta o intelectualismo. É preciso que o nosso coração, a nossa intimidade, os nossos sentidos sejam verdadeiramente tocados. É muito interessante que nos mais variados meios religiosos, nós observamos grandes expositores, oradores, grandes intelectuais que usam de uma palavra muito sofisticada e muito bonita, mas que, infelizmente, não conseguem tocar o coração das pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que muitas vezes necessitam de uma palavra de conforto, de carinho, elas precisam ser tocadas na sua intimidade
para que haja a operação da mudança no seu interior. Lembro-me do nosso querido Chico, que com palavras muito simples e muito humildes, conseguia tocar o coração de inúmeras pessoas que o procuravam, de inúmeras pessoas que participavam das nossas reuniões, lá mesmo na sua casa ou no grupo espírita da prece. E é claro que nós não estamos aqui fazendo nenhuma desconsideração ou crítica a quem quer que seja. Estamos apenas fazendo uma análise daquilo que Emmanuel nos coloca no texto de hoje, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Então, os sacerdotes e os escribas, profundos conhecedores da lei mosaica, profundos conhecedores das leis que imperavam em Roma, não tinham, na verdade, um sentimento verdadeiro de compaixão, de amor, de perdão, de solidariedade e de fraternidade para com as outras pessoas, para com a população de um modo geral. Olhamos o próprio Jesus neste mesmo tempo e observamos que espírito de tamanha envergadura intelectual, moral e espiritual usava de palavras simples, de exemplos simples, para atingir a intimidade, o coração e o sentimento daqueles que o procuravam, daqueles que o rodeavam no dia a dia da vida. Em momento algum, vemos Jesus se colocando na posição de superioridade, mas, pelo contrário, colocando-se sempre na posição de humildade, dizendo a tudo e a todos que tudo vem do Pai, tudo vem de Deus, e que ele era somente um intermediário, aquele que vinha para trazer uma nova ordem de amor, de perdão e de solidariedade àquela população e ao próprio mundo. Então vejam como que intelectualidade, ela muitas vezes não tem a ver com a religiosidade, aquilo que verdadeiramente a religião faz e transforma no nosso interior. Vemos pessoas incultas, dotadas de uma fé, de uma religiosidade muito grande. Vemos pessoas extremamente cultas, mas que a sua religiosidade muitas vezes não consegue atingir, não consegue tocar o coração daqueles que estão próximos a ela. Ele continua: os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçava aos corações. Emmanuel está falando daquele tempo que, mesmo com a postura humilde e amorosa de Jesus, muitos ainda eram surdos, cegos e insensíveis às mudanças e transformações. Eram surdos, cegos e insensíveis aos ensinamentos de Jesus, aos seus exemplos. Ainda nos dias atuais, mais de 2000 anos passados, ainda encontramos em nosso meio almas que continuam surdas, cegas e insensíveis aos ensinamentos de Jesus, aos exemplos de Jesus. Porque, na realidade, ou estamos direcionando os nossos desejos,
os nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações para questões materiais? Ou então estamos à busca de milagres, à busca de mudanças milagrosas que possam acontecer do dia para a noite? Mesmo naquele tempo, com tamanha envergadura que tinha Jesus na sua questão moral e espiritual, mesmo assim, ele se via à frente daqueles que não acreditavam, daqueles que não entendiam o trabalho que Jesus fazia para que os seus corações fossem tocados pelo amor sincero e verdadeiro. Emmanuel coloca: pretendiam apenas um espetáculo. E é muito comum vermos isso hoje. Tanto naquele tempo como hoje, como é interessante nós olharmos os grandes espetáculos que se fazem em nome de Jesus. O, quantos espetáculos se fazem em nome de Deus? Quantos espetáculos se fazem em nome da religião? Grandes eventos, grandes atividades, grandes movimentos que são enriquecidos pelas coisas mais modernas que possamos imaginar, onde todos se beneficiam de alguma forma, de alguma maneira, mas que na realidade o principal fundamento, o principal objetivo é a reunião daquela multidão para que se faça um grande espetáculo em nome de Deus, de Jesus e da religião. Aqueles ao tempo de Jesus e as almas ao tempo de hoje, ainda infelizmente buscam os grandes espetáculos, buscam os grandes encontros, esquecendo-se das grandes atividades que deveriam ser realizadas para que o Evangelho de Jesus e os seus ensinamentos e exemplos pudessem chegar aos nossos corações. Descesse o Cristo da cruz num passe de mágica e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. Olha que interessante. Olha que reflexão profunda que Emmanuel nos coloca. Imaginemos a cena: Cristo acabando de ser crucificado, a cruz é erguida e ali ele permanece. De repente, como num toque de mágica, Jesus se desprende daqueles pregos nas suas mãos e nos seus pés, salta da cruz e volta ao convívio da população. A própria lei divina estaria sendo burlada pelo mensageiro de Deus aqui na terra, que foi Jesus. Todas as pessoas, todos os sacerdotes, escribas, fariseus, todos os homens da lei, todo o governo, com certeza se curvariam a Jesus por um milagre, por uma mágica excepcional que fez com que ele saísse daquela cruz onde estava pregado e içado para o alto, para voltar novamente ao convívio de toda a população, dos seus apóstolos, da família.
Mas Jesus, espírito de alta envergadura, ciente do seu compromisso, da sua tarefa, não quebra a lei divina. E o transcorrer do caminho ocorre da mesma forma como todos nós. Quando somos levados ao desencarne, somos levados à morte, para que, ao retornarmos à pátria espiritual, continuemos o nosso trabalho de estudo e aprendizado, esperando uma nova oportunidade para que possamos dar continuidade à nossa caminhada. A mágica não aconteceu. E Jesus segue o mesmo roteiro que todos os homens, que todas as almas devem seguir no planeta Terra. O divino interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude de seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquiridores. Porque a grande verdade, quando estudamos de uma maneira profunda a história de Jesus, o momento de sua crucificação, havia entre o populacho comum aqueles que diziam: ora, você não curou o paralítico, o cego, o leproso, o endemoniado, o doente? Por que não cura-te a ti mesmo neste instante? Por que não salva-te a ti próprio da cruz? E Jesus, ouvindo o sarcasmo da população, mantém-se em silêncio, obedecendo às leis divinas de Deus, para que se faça cumprir o seu trabalho na terra. Isso muitas vezes acontece com todos aqueles que verdadeiramente não só adentraram a um segmento religioso, mas que, na verdade, o segmento religioso adentrou em suas vidas. Grandes missionários que passaram pela terra, espíritos de luz e de envergadura muito grande, nos traduziram isso no dia a dia de suas vidas, através dos exemplos, através das inúmeras situações conflituosas que viveram, e mesmo assim mantiveram-se em silêncio, como o Cristo, realizando sua tarefa com amor e muita dignidade. Poderíamos dar aqui inúmeros exemplos, muitos exemplos, mas todos nós, com certeza, que já tivemos a oportunidade de ler, de estudar, saberemos nos lembrar quem foram esses grandes espíritos. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que ainda hoje a situação não é muito diversa. Olha Emmanuel nos falando. Emmanuel nos escreve esse livro por volta dos anos 50. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que ainda hoje a situação não é muito diversa. E se nós trouxermos esta frase para os dias de hoje, 2024, poderemos repeti-la com toda certeza. Ainda hoje, a situação não é muito diversa. Se tivermos ouvidos de ouvir e olhos de ver, no meio espírita e nos meios religiosos que existem no planeta, encontraremos
a mesma situação, as mesmas condições, os mesmos fatores que ao tempo de Jesus. Espíritos que ainda não aprenderam, espíritos que ainda não despertaram para a realidade e para a verdade, espíritos que intimamente adentraram ao segmento religioso, ao ensinamento de Jesus, mas nada disso ainda conseguiu adentrar dentro dele próprio para que as modificações ocorressem. E lembrando mais uma vez, de maneira alguma e de forma alguma, estamos aqui fazendo críticas a quem quer que seja, a qualquer outro segmento religioso ou até mesmo a doutrina espírita e todo o seu trabalho e todo o seu movimento. Estamos apenas fazendo uma análise de tudo aquilo que nos envolve no cotidiano da vida, uma análise de tudo aquilo que estamos vivenciando ainda nos dias de hoje. Há, sim, um grande movimento de transformação e de mudança. Há, sim, grandes discípulos sinceros do Evangelho, que trabalham em toda parte do planeta, nas mais diversas religiões, levando a fraternidade, o amor, o perdão, a misericórdia ao coração de tantos. Mas ainda temos também ao nosso redor aqueles que ainda buscam os milagres, aqueles que se vangloriam nos espetáculos em que participam, e aqueles que, pela sua intelectualidade, se colocam numa posição superior, disfarçados muitas vezes por esta posição e que nos dão a entender, nos mostram que ainda são possuidores de um certo orgulho, de uma certa vaidade, de um certo egoísmo interior. Espíritos que ainda estão, como nós todos, a caminho de um progresso e de uma evolução. E Emmanuel termina: trabalha ponderadamente no serviço da fé. Olha que frase importante. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Emmanuel podia dizer para nós: trabalhe desesperadamente no serviço da fé. Ou seja, fazer tudo o que podemos de qualquer maneira. Não, ele diz para nós: trabalha ponderadamente no serviço da fé. Trabalhe ponderadamente no serviço da fé. Ou seja, realize aquilo que você possa de uma maneira ponderada, de uma maneira equilibrada, de uma maneira racional. Entenda aquilo que você está fazendo. Então, se você frequenta uma casa espírita, faça isso com devoção, com carinho e amor. Ali dentro, caso você se estabeleça em 1, 2 ou 3 trabalhos naquela casa espírita, procure fazê-lo também de forma ponderada, de forma equilibrada, de forma racional. Aprenda, entenda, compreenda aquilo que você está fazendo. Por mais simples que possa ser, na distribuição de um copinho de água após um passe, como muitas vezes na direção de uma atividade mediúnica ou desobsessiva. Entenda perfeitamente aquilo que você faz, para que o que você faz seja o melhor àqueles que estão próximos de você. Trabalha ponderadamente no serviço da fé.
Quantas pessoas dentro de uma casa espírita que podem estar ali apenas uma vez por semana? Mas aquela pessoa, quando ali está, faz o seu trabalho com amor, com carinho e com devoção. Ela adentra o trabalho espírita. E o trabalho espírita adentra no seu coração e na sua vida. E ele termina. Une-te ao Senhor. Dá quanto puderes em nome dele. E prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. Une-te ao Senhor. Dá quanto puderes em nome dele. E prossegue servindo na extensão do bem. Convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. Então, unamo-nos a Jesus. Que possamos oferecer o melhor de nós em nome dele. E continuemos servindo na extensão do bem. Cientes de que o vasto mundo inferior apenas pedirá a nós maliciosamente distrações e sinais. Que a gente possa permanecer no bem, realizando o bem, oferecendo o bem em favor de todos aqueles que necessitam de amparo e de ajuda. Então fica aí a nossa reflexão de hoje. Capítulo 131, O Mundo e a Crença, no livro Pão Nosso. Aproveito a oportunidade e convido você, daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa outra série de todos os domingos, Estudo Sistematizado. Estamos fazendo aí um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço pelo seu carinho, pela sua bondade, por toda a ajuda que nos tem oferecido. Rogo a Jesus que você tenha um bom final de domingo, um bom descanso e uma semana abençoada. E que essa lição sirva para todos nós, para que saiamos daquela posição de milagreiros, daquela posição de esperar grandes espetáculos, que nós nos juntemos a Jesus, porque Jesus fazia um trabalho no anonimato, no silêncio, mas fazia com todo o seu amor, com toda a sua bondade e com toda a sua misericórdia. Forte abraço a todos vocês e que o Divino Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até a próxima semana.